Olá, seja bem-vindo ao canal. Você acha que já viu de tudo neste mundo? Pois hoje conheceremos pessoas extraordinárias, vindas de diferentes partes do planeta, que nasceram ou passaram a viver com características tão raras que parecem ter saído diretamente de um filme. Número 1. Lakshmi Tatma. Lakshmi Tatma nasceu no dia 31 de dezembro de 2005, em uma pequena aldeia localizada no estado de Bihar, na Índia. Quando as primeiras imagens da menina começaram a circular, muita gente acreditou que ela havia nascido com 8 membros. Sua aparência a transformou rapidamente em uma das crianças mais comentadas e incomuns de sua época. A notícia sobre sua condição atravessou a Índia e logo ganhou repercussão internacional. Milhares de pessoas viajaram até a região onde Lakshmi vivia apenas para vê-la pessoalmente. No entanto, a explicação para sua aparência não tinha nenhuma relação com magia ou com acontecimentos sobrenaturais. Lakshmi nasceu com uma condição extremamente rara, envolvendo um gêmeo parasita. Durante as primeiras etapas de desenvolvimento dentro do útero, um gêmeo idêntico não conseguiu se formar completamente. Em vez de se separar ou desaparecer durante a gestação, o corpo parcialmente desenvolvido permaneceu unido ao de Lakshmi. Por causa disso, o gêmeo não desenvolvido contribuiu com membros e outras estruturas corporais adicionais. Apesar de parecer possuir 8 membros, Lakshmi tinha apenas 2 braços e 2 pernas realmente funcionais. Casos desse tipo são excepcionalmente raros e aparecem somente em uma parcela minúscula das gestações gemelares. A aparência da criança também despertou fortes interpretações religiosas entre alguns moradores da região. Na tradição hindu, a deusa Lakshmi costuma ser representada com vários braços. Como a menina recebeu o mesmo nome e parecia possuir múltiplos membros, algumas pessoas passaram a acreditar que ela seria uma manifestação terrestre da divindade. Famílias inteiras percorriam longas distâncias para visitar a criança e pedir bênçãos. Embora essas crenças fizessem parte das tradições locais, os médicos reforçavam que a condição de Lakshmi era um fenômeno médico raro e não um acontecimento sobrenatural. Conforme ela crescia, os membros extras começaram a provocar dificuldades cada vez maiores. Sentar-se corretamente, ficar em pé, mover o corpo e realizar atividades simples se tornavam desafios enormes. Além disso, a estrutura do gêmeo parasita estava conectada a partes muito delicadas do organismo da menina. Os médicos concluíram que a separação exigiria uma das cirurgias pediátricas mais complexas já realizadas naquele período. No ano de 2007, quando Lakshmi tinha apenas 2 anos de idade, uma equipe formada por mais de 30 cirurgiões, no Hospital Sparsh, em Bengaluru, na Índia, iniciou uma operação que se estenderia por mais de 24 horas. O procedimento exigia muito mais do que simplesmente remover os membros adicionais. Os especialistas precisaram separar cuidadosamente os tecidos ligados ao corpo de Lakshmi e, ao mesmo tempo, reconstruir sua pelve, sua coluna vertebral, partes do sistema urinário e diversos vasos sanguíneos. O gêmeo parasita compartilhava uma extensa rede de circulação sanguínea com a menina. Isso tornava qualquer corte extremamente perigoso e aumentava o risco de hemorragias fatais. Antes da cirurgia, foram necessários meses de planejamento. Médicos de diferentes especialidades estudaram cada etapa, analisaram imagens e prepararam estratégias para possíveis complicações. Contra todas as probabilidades, a equipe concluiu o procedimento com sucesso. Lakshmi sobreviveu e iniciou uma longa etapa de recuperação. Depois de passar por reabilitação, fisioterapia e outros cuidados médicos, ela começou a aprender movimentos que antes eram praticamente impossíveis. Primeiro, conseguiu permanecer sentada. Depois, aprendeu a ficar em pé e, com auxílio, começou a dar os primeiros passos. Sua recuperação se tornou um exemplo impressionante do que a medicina moderna, o trabalho em equipe e a determinação humana podem alcançar. Hoje,
Lakshmi Tatma não é lembrada apenas pela aparência que possuía ao nascer. Sua trajetória se tornou uma história de sobrevivência, coragem e esperança. O caso também nos lembra de algo muito importante. Por trás de cada condição médica rara, existe uma pessoa real que merece dignidade, respeito, cuidado e compaixão. Aquilo que durante muito tempo parecia impossível acabou se transformando em uma das histórias de maior sucesso da cirurgia pediátrica moderna. Realmente impressionante, não é? Número 2. Olivia e a gastroparesia. Durante muitos anos, Olivia conviveu com uma sensação constante de que algo estava errado em seu organismo. Ela enfrentava episódios de fraqueza, náusea, dificuldades para se alimentar e outros sintomas que pareciam não ter uma explicação clara. Além do sofrimento físico, havia a frustração de procurar respostas e não saber exatamente o que estava acontecendo. Ao longo de grande parte de sua vida, os médicos tiveram dificuldade para identificar a origem do problema. Somente aos 18 anos de idade, Olivia recebeu um diagnóstico capaz de explicar o conjunto de sintomas que a acompanhava havia tanto tempo. Ela tinha gastroparesia. A gastroparesia é uma condição na qual os músculos do estômago não funcionam adequadamente. Como consequência, o alimento pode levar muito mais tempo do que o normal para sair do estômago e chegar ao intestino delgado. Em situações mais graves, essa movimentação pode se tornar extremamente lenta ou praticamente parar. Por esse motivo, a condição às vezes é descrita de maneira informal como uma espécie de paralisia do estômago. Os sintomas podem incluir náuseas frequentes, vômitos, sensação de estômago cheio depois de pequenas refeições, dores abdominais, dificuldade para manter os alimentos no organismo, perda de peso e desnutrição. Para Olivia, a doença afetou profundamente sua rotina. Uma atividade tão comum quanto fazer uma refeição passou a exigir planejamento e preocupação. Ela tinha dificuldade para comer, para conservar os nutrientes ingeridos e para prever como o corpo reagiria a cada alimento. A incerteza também fazia parte do problema. Em alguns dias, o organismo parecia tolerar pequenas quantidades de comida. Em outros, até uma refeição aparentemente simples podia provocar uma crise. Para muitos pacientes, o caminho até o diagnóstico de gastroparesia é demorado e confuso. Os sintomas podem ser parecidos com os de diversas doenças gastrointestinais. Por isso, os médicos normalmente precisam descartar várias possibilidades antes de chegar a uma conclusão. Entre os exames utilizados estão os estudos de esvaziamento gástrico, que acompanham quanto tempo o alimento leva para deixar o estômago. Não existe uma solução única que funcione para todas as pessoas. O tratamento costuma se concentrar no controle dos sintomas, na adaptação da alimentação e no uso de medicamentos ou intervenções que ajudem o sistema digestivo. Em alguns casos, o paciente precisa consumir refeições menores e mais frequentes. Em outros, pode ser necessário recorrer a formas alternativas de nutrição. A história de Olivia mostra como certas condições raras ou pouco compreendidas podem afetar todos os aspectos da vida de uma pessoa. O diagnóstico trouxe uma explicação, mas também marcou o início de uma nova fase. Ela precisou aprender a conviver com um distúrbio gastrointestinal crônico e a adaptar sua rotina a um organismo que não processava os alimentos da maneira esperada. Seu caso também representa a realidade de muitas pessoas que passam anos buscando respostas. Mais do que uma história sobre uma doença, sua experiência fala sobre resistência, adaptação e a importância de ouvir aqueles que convivem diariamente com sintomas invisíveis. Número 3. Amari Stover. Amari Stover é um menino de Decatur, no estado do Alabama, nos Estados Unidos. Ele nasceu com neurofibromatose do tipo 1. A neurofibromatose do tipo 1 é uma condição genética que pode provocar o crescimento de tumores ao longo dos nervos em diferentes partes do corpo. Desde muito pequeno, Amari desenvolveu grandes formações tumorais na região do rosto.
Esses crescimentos alteraram significativamente suas características faciais e também começaram a interferir em funções essenciais, como a visão e a respiração. De acordo com informações divulgadas publicamente por sua família, a Mari perdeu a visão do olho esquerdo e possui capacidade visual bastante limitada no olho direito. Além dos efeitos sobre a visão, o volume dos tumores pode exercer pressão sobre diferentes estruturas do rosto e das vias respiratórias. Sua mãe, Candy Stover, tornou pública a luta da família e pediu ajuda para custear consultas, tratamentos, cirurgias e outros cuidados necessários. Uma campanha de arrecadação surgiu com o objetivo de ajudar a Mari e seus familiares a enfrentar as despesas médicas e os custos do dia a dia. A neurofibromatose do tipo 1 não possui uma cura simples. Por isso, o acompanhamento médico costuma se concentrar no controle dos sintomas e na remoção de tumores quando isso é possível e seguro. Entretanto, nem todas as formações podem ser retiradas. Algumas ficam localizadas perto de nervos, vasos sanguíneos ou outras estruturas muito delicadas. Nesses casos, uma cirurgia pode trazer riscos consideráveis. Mesmo quando um tumor é removido, existe a possibilidade de ele voltar a crescer. Além das dificuldades médicas, a Mari também precisou enfrentar o comportamento cruel de outras pessoas. Sua mãe contou que algumas crianças chegaram a chamá-lo de monstro. Comentários como esse tiveram um impacto profundo em sua autoestima e em sua disposição para sair de casa. O medo dos olhares e das ofensas fez com que ele se sentisse desconfortável em espaços públicos. Apesar de tudo, sua família insiste em uma mensagem simples: a Mari é uma criança como qualquer outra. Ele possui sentimentos, sonhos, brincadeiras preferidas e a mesma necessidade de afeto, respeito e convivência que todos os outros meninos. Grande parte das informações conhecidas sobre o caso veio de reportagens, campanhas de arrecadação e publicações nas redes sociais. Registros médicos detalhados, planos cirúrgicos completos e informações sobre o prognóstico permanecem privados, como é direito da família. A história de Mari não deve ser tratada apenas como uma curiosidade médica. Ela mostra o peso que o preconceito pode colocar sobre uma criança e reforça que uma diferença física nunca deve ser usada para retirar a humanidade de alguém. Número 4. Jono Lancaster. Jonathan Lancaster, mais conhecido como Jono Lancaster, nasceu com uma rara condição genética chamada Síndrome de Treacher-Collins. Essa síndrome afeta o desenvolvimento dos ossos e dos tecidos do rosto durante a formação do bebê. No caso de Jono, a condição provocou a ausência ou desenvolvimento reduzido das maçãs do rosto, alterações na mandíbula, diferenças na estrutura facial e modificações nas orelhas. Sua audição também sofreu alterações. Apenas 36 horas depois de seu nascimento, seus pais biológicos o deixaram. Segundo os relatos divulgados sobre sua história, eles teriam ficado profundamente abalados com sua aparência e decidido não criá-lo. Ainda criança, Jono recebeu o acolhimento de uma mulher chamada Jean. Ela se tornou sua mãe adotiva e ofereceu o apoio, a proteção e o amor de que ele precisava. A adoção aconteceu quando Jono tinha 5 anos de idade. Mesmo vivendo em uma família amorosa, sua infância e adolescência tiveram a marca de experiências muito dolorosas. Na escola e em outros ambientes sociais, ele era alvo de olhares, comentários ofensivos e intimidação. O bullying fez com que Jono desenvolvesse sentimentos de vergonha e rejeição em relação à própria aparência. Durante muito tempo, ele evitava espelhos e reflexos. Não gostava de observar o próprio rosto e acreditava que suas diferenças o tornavam inferior às outras pessoas. O isolamento e a dificuldade de aceitação tiveram consequências emocionais profundas. Com o passar dos anos, porém, Jono começou a transformar sua relação consigo mesmo. Ele percebeu que sua aparência não precisava determinar seu valor e que poderia usar sua experiência para ajudar outras pessoas que enfrentavam situações parecidas. Já adulto, tornou-se palestrante,
ativista e defensor de pessoas com diferenças faciais. Jono passou a viajar, visitar famílias e conhecer crianças que nasceram com a síndrome de Treacher-Collins ou com outras condições que afetam o rosto. Esses encontros possuem uma importância especial. Para muitas crianças, ver um adulto com características semelhantes vivendo de forma independente pode representar a primeira oportunidade de imaginar um futuro diferente daquele marcado pelo medo e pela rejeição. Jono também publicou o livro de memórias Not All Heroes Wear Capes, que pode ser traduzido como Nem Todos os Heróis Usam Capas. Na obra, ele compartilha experiências de sua infância, os desafios emocionais, a relação com a adoção e o processo de aprender a aceitar a própria identidade. Hoje, Jono fala abertamente sobre autoestima, visibilidade e respeito. Ele reforça que o valor de uma pessoa não pode ser medido pelo formato do rosto, pela simetria de seus traços ou pelas expectativas estéticas da sociedade. Para ele, aquilo que realmente permanece é o caráter, a empatia, a coragem e a maneira como alguém trata os outros. Número 5. Sona e Mona Singh. Sona e Mona Singh nasceram no dia 14 de junho de 2003, em Nova Delhi, na Índia. Desde o nascimento, os irmãos compartilhavam uma anatomia extremamente complexa. Eles possuem 2 corações, 2 pares de braços, 2 rins e 2 colunas vertebrais. Ao mesmo tempo, compartilham estruturas como o fígado, a vesícula biliar, o baço e um único par de pernas. Quando tinham apenas 2 meses de vida, os irmãos sofreram o abandono dos pais. Depois disso, o Pingalwara, uma instituição de assistência localizada em Amritsar, acolheu os 2. O abrigo acabou se tornando o verdadeiro lar dos 2. Ali, receberam alimentação, cuidados médicos, educação, proteção e o carinho das pessoas que acompanharam seu crescimento. Desde pequenos, Sona e Moina demonstravam personalidades alegres e brincalhonas. No abrigo, ficaram conhecidos como os principais travessos do lugar. Eram curiosos, faziam brincadeiras e estavam sempre envolvidos nas atividades ao redor. Os médicos do Instituto de Ciências Médicas de toda a Índia avaliaram a possibilidade de separação. No entanto, concluíram que o procedimento representaria um risco extremo. Uma cirurgia poderia provocar a morte de um dos irmãos ou causar danos neurológicos graves e irreversíveis. Diante dessa realidade, decidiu-se que eles continuariam vivendo juntos. Ao longo dos anos, os 2 aprenderam a coordenar movimentos e tarefas. Essa cooperação não se limita à locomoção. Ela está presente em praticamente todos os aspectos da rotina, desde atividades simples até responsabilidades profissionais. Quando chegaram à vida adulta, Sona e Mona concluíram cursos na área de eletrônica. Depois disso, conseguiram o primeiro emprego como eletricistas na Corporação Estatal de Energia de Punjab. A contratação chamou a atenção da imprensa, pois demonstrava que os irmãos podiam trabalhar, assumir responsabilidades e contribuir profissionalmente. Inicialmente, várias reportagens afirmaram que cada um recebia um salário separado, reconhecendo que, apesar de compartilharem partes do corpo, eram 2 pessoas com identidades diferentes. Mais tarde, os próprios irmãos esclareceram que recebiam apenas um salário. A informação provocou debates sobre justiça, direitos trabalhistas e remuneração adequada. Afinal, Sona e Mona são 2 indivíduos, possuem pensamentos próprios, identidades separadas e responsabilidades compartilhadas no trabalho. Mesmo diante das dificuldades médicas, sociais e financeiras, os irmãos mantiveram o humor e a determinação. Sua história é uma demonstração de parceria, resistência e cooperação. Eles não apenas aprenderam a viver juntos, também desafiaram as expectativas de muitas pessoas que acreditavam que não conseguiriam estudar, trabalhar ou alcançar independência. Número 6. Teresa Widener.
Teresa Widener é uma mulher dos Estados Unidos que ficou conhecida por apresentar um dos hábitos alimentares mais incomuns já divulgados publicamente. Ela come pedras. Teresa vive com uma condição chamada pica. A pica é um transtorno caracterizado pelo desejo persistente de consumir substâncias que não são consideradas alimentos, como terra, papel, argila, gelo, cabelo ou pedras. Segundo relatos divulgados em entrevistas e programas de televisão, Teresa começou a ingerir pedras ainda na infância. O comportamento continuou durante a vida adulta. Ela chegou a estimar que teria consumido mais de 1.360 quilogramas de pedras ao longo dos anos. O que tornou seu caso especialmente conhecido era o fato de ela não mastigar uma pedra apenas ocasionalmente. Teresa procurava tipos específicos de rocha que considerava mais agradáveis. Ela dizia preferir pedras macias, com textura terrosa, que podiam ser quebradas com os dentes antes de serem engolidas. Em suas entrevistas, Teresa explicou que o hábito trazia uma sensação de conforto. Nos momentos de tristeza, ansiedade ou dificuldades emocionais, comer pedras funcionava como uma espécie de mecanismo de enfrentamento. O comportamento se tornou associado ao alívio temporário de emoções intensas. Naturalmente, ingerir pedras envolve riscos muito sérios. Fragmentos duros ou pontiagudos podem quebrar dentes, ferir a boca, causar lesões no esôfago e provocar danos ao estômago ou aos intestinos. Também existe o risco de obstrução intestinal, infecções e exposição a substâncias tóxicas presentes em determinados minerais. Apesar desses perigos, Teresa manteve o hábito durante muitos anos porque acreditava que as pedras ajudavam a controlar sua ansiedade. Especialistas explicam que a pica pode estar associada a diversos fatores. Em alguns pacientes, o transtorno aparece junto com deficiências nutricionais. Em outros, pode estar relacionado a traumas, estresse, condições de saúde mental ou alterações no desenvolvimento. Isso não significa que todos os casos possuam a mesma causa. A experiência de Teresa recebeu a classificação de uma das manifestações mais extremas de pica apresentadas publicamente. Sua história ganhou repercussão porque mostra como um transtorno alimentar pode afetar tanto o corpo quanto as emoções e a rotina de uma pessoa. Mais do que um hábito estranho, tratava-se de um comportamento difícil de controlar, associado a sofrimento emocional e a riscos médicos reais. Número 7. Yu Jianxia. Yu Jianxia é uma mulher de Xangai, na China, reconhecida por possuir o cílio individual mais longo já registrado oficialmente. De acordo com o Guinness World Records, o cílio localizado em sua pálpebra superior esquerda passou por uma medição cuidadosa no dia 20 de maio de 2021. Na ocasião, ele alcançou o comprimento impressionante de 20,5 centímetros. Isso significa que o cílio era maior do que muitos aparelhos celulares. Mas essa história não começou em 2021. Yu Jianxia já havia entrado para o livro dos recordes no ano de 2016, quando o mesmo cílio media 12,4 centímetros. Naquele momento, o comprimento já era considerado extraordinário. Entretanto, o fio não parou de crescer. Nos anos seguintes, ele aumentou mais 8,1 centímetros, chegando à medição registrada em 2021. Um detalhe que torna o caso ainda mais curioso é que Yu Jianxia afirmou não utilizar extensões, produtos especiais ou tratamentos destinados a estimular o crescimento. Segundo ela, tudo aconteceu naturalmente. Em entrevistas, Yu Jianxia disse acreditar que o crescimento incomum poderia ter alguma ligação com os anos dedicados à meditação e às práticas espirituais. Não há confirmação científica de que a meditação seja capaz de fazer um cílio atingir esse comprimento. Ainda assim, a explicação faz parte da maneira como ela interpreta a própria experiência. Os cílios passam por ciclos naturais de crescimento, repouso e queda.
Normalmente, cada fio cai antes de atingir um tamanho muito grande. Por isso, um cílio que continua crescendo por tanto tempo representa uma ocorrência extremamente incomum. Yu Jianxia também afirmou que os cílios longos não causavam grandes dificuldades em sua rotina. Ela aprendeu a posicioná-los cuidadosamente para evitar incômodos. Seu recorde transformou uma característica aparentemente simples em um fenômeno conhecido no mundo inteiro. O caso mostra que até mesmo uma pequena parte do corpo humano pode apresentar variações capazes de surpreender médicos, pesquisadores e o público. Número 8. Liang Xiuzhen. Em uma pequena aldeia da província de Sichuan, na China, uma idosa passou a receber atenção internacional por causa de uma condição médica rara e bastante incomum. Seu nome era Liang Xiuzhen. Ela vivia na aldeia de Guiyang, na cidade de Ziyang, e tinha 87 anos quando sua história ganhou grande repercussão. A imprensa e alguns moradores passaram a chamá-la de Mulher Unicórnio. O apelido surgiu por causa de uma formação parecida com um chifre que cresceu na região central de sua testa. Segundo relatos de seu filho, Wang Chaoyun, tudo começou cerca de 8 anos antes, quando surgiu uma pequena marca escura na cabeça da mãe. No começo, parecia apenas uma pinta ou uma alteração comum da pele. Durante algum tempo, a família não imaginou que aquilo se transformaria em algo tão grande. Aos poucos, porém, a marca começou a crescer e a ficar mais rígida. Cerca de 2 anos depois, a situação mudou de maneira impressionante. A pequena formação deu origem a uma estrutura semelhante a um chifre, inicialmente com o tamanho aproximado de um dedo. Com o passar do tempo, o crescimento se tornou mais longo, duro e visível. Especialistas que comentaram o caso afirmaram que a formação provavelmente era um chifre cutâneo. O chifre cutâneo é um crescimento constituído principalmente por queratina, a mesma proteína presente nos cabelos e nas unhas. Essas formações podem aparecer sobre diferentes tipos de lesões na pele. Algumas são benignas, enquanto outras podem estar associadas a alterações que exigem investigação médica. O tamanho pode variar bastante. Pequenos chifres cutâneos já são considerados incomuns. Casos grandes e localizados no centro da testa, como o de Liang, são ainda mais raros. O apelido espalhado pela imprensa ajudou a tornar sua imagem conhecida, mas também corre o risco de reduzir uma pessoa real a uma simples curiosidade. Por trás das fotografias, existia uma mulher idosa, vivendo tranquilamente em uma área rural e tentando lidar com uma condição que apareceu inesperadamente em uma fase avançada da vida. Sua história mostra que fenômenos médicos muito raros podem surgir em qualquer lugar. Eles não acontecem apenas em grandes hospitais ou em casos estudados por universidades famosas. Às vezes aparecem na vida de pessoas comuns, em pequenas comunidades, longe dos centros urbanos. Número 9. Gilvaneide Martins. Aos 22 anos de idade, Gilvaneide Martins, moradora do Rio Grande do Norte, no Brasil, chamou a atenção de pessoas de diferentes países. Ela não ficou conhecida por riqueza, fama ou por participar de algum grande espetáculo. Sua história ganhou repercussão por causa de uma condição física rara e profundamente pessoal. Os pés de Gilvaneide cresceram até alcançar proporções extraordinárias. Por causa desse aumento de tamanho e do inchaço intenso, ela afirmou nunca ter conseguido usar sapatos. Os médicos relacionaram seu quadro a uma forma de comprometimento linfático associada à elefantíase. A elefantíase provoca um inchaço crônico e muito acentuado, geralmente causado por alterações ou bloqueios no sistema linfático. Quando a drenagem da linfa não ocorre adequadamente, o líquido pode se acumular nos tecidos. Com o passar do tempo, a região afetada aumenta de volume, a pele pode ficar mais espessa e os movimentos podem se tornar difíceis. Para Gilvaneide, isso significou enfrentar a rotina sempre descalça. Atividades consideradas simples pela maioria das pessoas exigiam adaptação.
Ela gostava de sair, participar de festas e se arrumar, mas não podia combinar as roupas com qualquer tipo de calçado. Ao falar sobre sua vida, declarou que sempre saía com os pés descalços. A frase parece simples, porém revela uma realidade marcada por limitações físicas e por pequenas frustrações diárias. Usar um sapato não representa apenas proteção para os pés. Para muitas pessoas, o calçado também faz parte da identidade, da moda e da forma de se apresentar ao mundo. Apesar dos desafios físicos e emocionais, Gilvaneide demonstrava coragem. Ela continuava participando da vida social e tentando realizar as atividades que lhe davam alegria. Segundo o relato original, os médicos consideravam muito difícil interromper completamente o crescimento e o inchaço de seus pés. Mesmo assim, Gilvaneide mantinha um sonho bastante específico. Ela queria usar um par de sapatos de salto alto. Para muitas pessoas, isso poderia parecer um desejo comum ou até superficial. No caso dela, porém, o salto representava muito mais. Era um símbolo de normalidade, liberdade de escolha, feminilidade, expressão pessoal e pertencimento. Seu desejo mostrava que, mesmo diante de uma condição difícil, ela continuava imaginando possibilidades e construindo sonhos. Número 10. Mark Davidson Cecil. Mark Davidson Cecil nasceu nas Filipinas com macrodactília, uma condição médica extremamente rara que provoca o crescimento exagerado de um ou mais dedos. No caso de Mark, a condição atingiu suas mãos de maneira muito intensa. Com o passar dos anos, elas cresceram até ficar quase 10 vezes maiores do que o tamanho considerado comum. Desde pequeno, sua aparência chamava atenção em todos os lugares. As pessoas olhavam, cochichavam e faziam perguntas. Em muitos momentos, Mark também recebeu apelidos ofensivos e comentários cruéis. Crescer nessas circunstâncias não era fácil. Com frequência, a sociedade observava primeiro suas mãos e somente depois tentava enxergar a pessoa que existia por trás daquela característica. Em vez de receber reconhecimento por sua personalidade, seus interesses ou suas habilidades, ele muitas vezes era definido apenas por sua condição. Mark, no entanto, decidiu não permitir que a opinião dos outros controlasse completamente sua vida. Ele precisou aprender a se adaptar. Tarefas comuns como segurar objetos, vestir-se, alimentar-se ou realizar trabalhos manuais exigiam técnicas diferentes. Aos poucos, Mark descobriu como utilizar as mãos no cotidiano. Aquilo que muitas pessoas enxergavam exclusivamente como uma limitação também se tornou uma ferramenta para sua independência e para o cuidado com a família. Ele não apagou as dificuldades, mas encontrou maneiras de seguir em frente. Atualmente, Mark é mais do que o homem com mãos gigantes mostrado em vídeos e fotografias. Ele é marido, pai e criador de conteúdo digital. Vivendo em Manila, passou a compartilhar sua trajetória nas redes sociais. Ao mostrar a rotina, Mark ajuda a aumentar a conscientização sobre sua condição e também inspira pessoas que enfrentam diferenças físicas ou preconceito. Sua história demonstra que alguns dos maiores obstáculos não estão necessariamente no corpo. Muitas vezes, as barreiras mais difíceis surgem por causa do julgamento, da exclusão e da falta de oportunidades. Mark Davidson Cecil representa resistência e responsabilidade. Sua vida mostra que a verdadeira força não pode ser medida pelo tamanho das mãos, pela aparência do corpo ou pela quantidade de olhares recebidos na rua. Ela aparece na determinação, no amor pela família e na capacidade de continuar construindo uma vida com propósito. Qual dessas histórias mais surpreendeu você? Conte para a gente nos comentários. Não se esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.